Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Transcendência. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema que já as pessoas têm me pedido há algum tempo já, né? E comentaram bastante em alguns vídeos que eu fiz sobre budismo. Então me pediram para falar sobre Nichiren, Nichirenismo, sobre Daimoku, sobre Goronzon e outras coisas do tipo. Eu até então não tinha tido oportunidade de falar sobre isso, tinha outros temas, foram surgindo outros temas. Então, neste vídeo aqui, nós vamos conversar um pouquinho sobre essa questão que me parece que bastante gente tem interesse, né? E espero que o vídeo seja suficiente para melhorar a compreensão de vocês sobre o tema e também para esclarecer algumas coisas. Bem, antes de iniciar o vídeo, eu vou fazer aquilo que eu sempre faço, que é dar os meus recados. Então, se você gosta do nosso canal, se você acha que o canal traz informações relevantes, interessantes, importantes, não deixe de nos apoiar através da nossa página no Apoia-se. Eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo a nossa página no Apoia-se. Então você entra lá e nos apoia com qualquer quantia. Qualquer quantia, qualquer doação é sempre muito bem-vinda. Então nós estamos sempre tentando obter bons materiais para colocar aqui à disposição de vocês o canal, tentando melhorar as condições técnicas do canal, e para isso é importante ter o apoio das pessoas que, de alguma maneira, se beneficiam do material que é disponibilizado aqui no canal gratuitamente. Então, por favor, não deixe de nos apoiar lá no Apoia-se. Se você quiser fazer uma doação para a nossa instituição também, o meu e-mail estará na descrição deste vídeo. Você pode me mandar um e-mail, eu passo para você os dados bancários e você pode fazer lá a sua doação, ok? E se você tem interesse nas minhas obras mais recentes sobre maçonaria e maçonologia, também na descrição deste vídeo você encontrará os links das minhas páginas lá na Hotmart. Então basta você clicar e baixar, fazer o pagamento, né, baixar os e-books que vão pedir para você uma senha, né? Então você coloca como senha o seu endereço de e-mail e baixa os e-books. Agora, se você tiver interesse neste livro aqui, o curso elementar de maçonologia físico, então também pelo meu e-mail, você me manda um e-mail com seus dados, seu CEP, seu endereço, eu faço o cálculo do frete, envio para você pelo e-mail os dados bancários, o valor do livro mais o valor do frete, você deposita, me avisa e eu envio para você pelo correio. Se você quiser o livro autografado, basta você me avisar e eu autografarei com muito gosto. Ok? Então, dados aí os nossos recados, vamos ao nosso tema. Então, como eu já disse, vamos falar sobre um pouquinho, né, sobre Nichiren, Nichirenismo, Goronzon, qual é a perspectiva do budismo tradicional em relação a tudo isso, enfim, vamos entrar um pouco nessas questões. Então, primeira coisa, vamos entender quem que foi o Nichiren. Então, o Nichiren, cujo nome leigo era Zenitmaru e cujo nome budista era Rencho, né, na escola Tendai-shu, ele nasceu em 16 de fevereiro de 1222 e faleceu em 13 de outubro de 1282. Então, nasceu em 1222 e faleceu em 1282. E a narrativa sobre a vida do Nichiren ela foi construída em cima do que ele mesmo relatou nas cartas e tratados que ele escreveu, uma coleção de 523 textos completos e 248 fragmentos. E a primeira biografia não hagiográfica, ou seja, sem características proselitistas sobre o Nichiren, apareceu mais de 200 anos, na verdade, após a sua morte. Eu não vou aqui nesse vídeo apresentar muitos detalhes sobre a biografia do Nichiren, porque para isso seria necessário um vídeo de horas. E eu pretendo fazer um vídeo curto, onde além da vida do Nichiren, eu apresente para vocês as diversas religiões que se afirmam como seguidoras de Nichiren,
especialmente aquelas que estão presentes no Brasil. Então o Nichiren, ele nasceu na vila de Kominato, né, hoje é parte de Kamogawa, que é distrito de Nagase, na província de Awa, que fica ali na jurisdição da prefeitura de Chiba. E o Nichiren descreve a si mesmo como filho de um Sendara, leitura japonesa de Chandala. Chandala, ou seja, alguém sem casta. E o Nichiren usava essa linguagem, né, para dizer que era de uma família pobre, uma família sem recursos e sem importância ou papel social. E o pai do Nichiren se chamava Mikuni no Taiyo Shigetada e era também conhecido como Nukina Shigetada Jiro. E ele faleceu em 1258. E a mãe do Nichiren era a Umegiko Nyo, que faleceu em 1267. Então, em seu nascimento, os pais deram ao Nichiren o nome de Zenitsumaru, como que eu já falei, né, que eu já citei. Zenitsumaru pode ser traduzido como virtuoso garoto japonês. Né? Algumas pessoas têm traduzido aí esse nome de maneira errônea. Então falam virtuoso garoto do sol, ou ainda sol esplêndido, desconhecendo o fato de que no japonês antigo, o ideograma ni ou nichi era usado como algo relativo, né, como sinônimo ou abreviado como para algo relativo ao Japão. Japão em japonês, que é Nippon, né? Nippon, que é origem ou onde surge, né? Origem, fundamento, raiz, né? Onde surge o sol, né? Por isso que era chamada de Nippon Koko, terra do sol nascente, ou terra onde nasce o sol, por conta do Japão estar no extremo leste, né? Então, a origem do nome é essa, né? Da mesma maneira, as pessoas traduzem Nichiren como lótus do sol ou lótus solar, né? Mas na verdade quer dizer lótus do Japão, né? Até hoje em chinês, o ideograma Ri, né, que é o mesmo de Nichi, na leitura japonesa, ele pode ser usado como abreviatura de Ripan. Ripan em chinês é Japão, né? Então, quando você vê lá o ideograma Ri em chinês ou em japonês antigo, precisa contextualizar o texto para saber se está falando do Japão ou se está falando do Sol, né? Então, Nichiren quer dizer lótus, né, do Japão, e não lótus solar, ou homem lótus solar, como eu já vi aí por aí algumas traduções, né? Bom, entre os anos 1233 e 1253, o Nichiren engajou-se em estudos do budismo e na literatura chinesa clássica, né? Com 12 anos ele iniciou seu período de aprendizagem num templo Tendai chamado Seichoji, né? E 4 anos depois ele foi ordenado ali na escola Tendai japonesa, recebendo os preceitos de Bodhisattva do Sutra Mahayana da rede de Brahma, recebendo o nome monástico de Zechobo Rencho, né, como eu disse, Rencho, né? E naquela época era comum que os monges viajassem para diversos templos de várias escolas para compreender os ensinamentos ali transmitidos. Então, sendo assim, ele deixou o templo Seicho e foi para Kamakura, né, estudar ali em Kamakura os diversos grupos que havia ali. Então havia os grupos amidistas, os grupos do Zen, né, e ali ele foi estudar e compreender quais eram as bases alegadas por esses grupos, o que esses grupos propunham e tudo mais, né? E aí em seguida ele viajou para o Monte Hiei, centro da escola Tendai japonesa, né, onde ele investigou ali as doutrinas originais da escola. Então ele leu ali as obras do patriarca Chiji, né, e dos outros luminares da escola Tiantai da China. E por fim viajou também para o Monte Koya, né, centro da escola Shingon, e também para Nara. Nara era a velha capital do Japão, né, onde estavam ali os principais templos das primeiras 6 escolas budistas estabelecidas lá no país.
E de acordo com as suas cartas, o Nichiren ele retornou para o templo Seicho no dia 28 de abril de 1253 para dar uma conferência sobre as suas conclusões após 20 anos de estudos. E nessa conferência ele declarou, né, a sua conclusão de que a prática suprema era a da veneração do Sutra do Lótus através da prática ensinada pelo mestre Chi-I, ou seja, da repetida homenagem ao Sutra do Lótus através do Namo Myoho Lianhua Tin, né, que em japonês se lê Namo Myoho Renge Kyo. E notem aqui que, ao contrário do que muitas seitas nichirenistas declaram, não foi o Nichiren quem inventou essa prática ou que teria revelado essa prática. Essa prática já existia há muitos séculos e era realizada tanto na China quanto no Japão. Ela consta, por exemplo, lá no rito de arrependimento ao Sutra do Lótus do mestre Chi-I, né? Ou seja, era uma prática já conhecida, então o Nichiren não revelou nada e nem inventou essa prática. A diferença básica, no caso, é o enfoque, né? O enfoque do Nichiren ele é um enfoque de exclusividade, então ele enfoca a exclusividade de tal prática, né? E isso sim é uma inovação sem base nos ensinamentos Tiantai e sem base também no próprio Sutra do Lótus. Bom, as pregações do Nichiren, que adotou esse novo nome, Nichiren, né, como Lótus do Japão, em substituição ao seu nome monástico Tendai, Rencho, né, então as pregações do Nichiren causaram ali respostas rigorosas dos monges eruditos da época, né, o que obviamente levou à perseguição política, uma vez que o Estado e o budismo naquela época no Japão estavam interligados. E o Nichiren tanto foi perseguido que acabou condenado à morte, né? E ele escapou de ser executado fugindo no meio de uma tempestade. O que foi relatado, obviamente, nas hagiografias. Hagiografias, como eu já expliquei aqui no canal algumas vezes, é vida de santo, né? A geografia sempre tem milagres, portentos, sinais, né? Coisas assim. É típico da literatura geográfica isso. E na literatura geográfica do Nichiren, então aparece lá que um raio teria partido a espada do seu executor, fazendo com que ele escapasse da punição. Mas na verdade ele fugiu, mesmo no meio da tempestade, né? E aí, depois dessa fuga, ele acabou sendo exilado, né, e sofreu outras diversas perseguições, passou grande parte da sua vida exilado. E nesse período de exílio, compôs cartas, tratados e fez seguidores. E lá, no final do ano de 1271, mais ou menos final do ano de 1271, começo de 1272, as condições do Nichiren haviam melhorado. Ele estava exilado numa ilha chamada Sado, né, e aí, lá na ilha, ele tinha atraído um pequeno grupo, né, de seguidores, e esses seguidores o muniam com pequenas doações, auxiliavam, né, com o que ele necessitava, né, então ali ele estava numa posição um pouquinho melhor do que as situações em que ele já tinha estado antes, né? E aí, enquanto estava lá, ele escreveu pela primeira vez o Gohonzon, ou objeto de veneração, que se tornou o foco de diversas religiões nichirenistas, né? E o Nichiren também não inventou, né, não é uma grande novidade o que ele fez. Na verdade, ele baseou-se em alguns modelos anteriores, né, que havia ali, como a mandala do Sutra do Lótus, utilizada em alguns rituais esotéricos da escola Tendai, né, ou outros modelos de objetos de veneração que substituíam as imagens por escritas, né, havia também entre os amidistas, né, chamavam de Rokuji Myogo, né, que eram as seis letras, né, do nome da saudação, na verdade, ao nome do Buda Amitabha. Enfim, ele simplesmente pegou esses diversos modelos e estruturou aquilo que ele chamou de objeto de veneração e que passou a ser conhecido então como Gohonzon entre os nichirenistas.
E devido a questões políticas da época, o Nichiren ele acabou sendo perdoado em 14 de fevereiro de 1274. Então ele foi perdoado do exílio ao qual ele havia sido condenado, né? E aí ele retorna à capital Kamakura em 26 de março do mesmo ano. E lá, em Kamakura, que era a nova capital, né, do Japão, ele tentou fazer algumas interferências políticas ali, mas as suas interferências foram recusadas. E aí ele ficou desapontado com seu insucesso e em 12 de maio ele resolveu seguir para o Monte Minobu, né, para viver ali em um estado parecido com um estado eremítico, né, mais isolado da sociedade secular. E lá no Monte Minobu ele construiu um pequeno templo com a ajuda de alguns dos seus seguidores, né? Templo esse que acabou sendo destruído. O templo que há hoje lá no Monte Minobu, que é o templo principal de um desses grupos, de uma dessas igrejas, né, a Nichiren-shu. Então é uma reconstrução, né? Não é parte do templo originalmente, ou do pequeno templo, ou do pequeno eremitério que foi construído pelo Nichiren lá na Idade Média. Bom, em 1282, o Nichiren sentiu-se doente, né, e os seus seguidores eles os encorajaram a viajar. Então, naquela época, as pessoas acreditavam que havia certas propriedades, né, curativas, de fato há mesmo, mas eles acreditavam que tinha muito mais poder do que de fato tem, né, e eles acreditavam muito nas propriedades curativas das águas termais. Então, os seguidores eles estimularam o Nichiren a viajar, né, para tomar banhos termais para ver se resolvia aí os seus problemas de saúde. E aí o Nichiren foi, né, e no caminho ele acabou sentindo-se incapaz de continuar a viagem, parou ali na casa de um discípulo em Ikegami, na periferia da atual Tóquio, e morreu em 3 de outubro de 1282. Então, em linhas gerais, muito gerais, é essa biografia do Nichiren. Como deve ter ficado claro, né, o Nichiren mesmo ele não fundou nenhuma igreja ou seita, né, foram grupos distintos de indivíduos que se disseram sucessores do Nichiren, né? E esses indivíduos eles fizeram esses grupos, essas igrejas, né, em períodos bem distantes uns dos outros. E cada um desses grupos alega uma linhagem diferente, né? Linhagens essas que, de maneira geral, têm séculos de lacunas, né? O próprio Nichiren não alegava nenhuma linhagem vinda da escola Tendai, mas sim uma linhagem transhistórica que teria sido concedida a ele como um emissário de Buda. Né? Então o Nichiren se considerava um emissário da mensagem de Buda, um emissário do Dharma para a época dos dias do desaparecimento do Dharma, né, chamado em japonês de Mappo. Então ele não acreditava que era um representante de uma linhagem Tendai, mas sim que tinha uma missão muito maior, muito mais elevada, que ele seria então um representante do Buda, né, o chefe dos Bodhisattvas surgidos da Terra. Enfim, cada escola vai interpretar de uma forma, né, e enfim, o Nichiren mesmo não se dizia sucessor da escola Tendai, nem um representante de uma determinada linhagem histórica que remontaria ao Buda Shakyamuni, né? Bom, e aí nós estamos falando aqui dos grupos das várias escolas nichirenistas ou igrejas nichirenistas, porque não são escolas, né, mas são instituições estanques, né, com doutrinas diferentes entre si, e hoje nós temos uma enorme profusão de igrejas nichirenistas, né? Então temos, por exemplo, a Nichiren-shu, né, a Rokeshu Honmon-ryu, né, a Rokeshu Jinmon-ryu, a Rokeshu Shinmon-ryu, né, a Kenpon Rokeshu, a Honmon Butsuryu-shu, a Honmon Rokeshu, né, a Nichiren Shoshu, a Soka Gakkai, a Areiukai, a Arishoko Seikai, cada uma delas pregando aí uma coisa diferente e todas alegando ser a verdadeira escola de Nichiren, né?
E essas igrejas, essas instituições, elas pregam coisas bastante heterodoxas e contrárias ao budismo tradicional, né? Então negam os preceitos, negam as práticas estabelecidas pelos sutras, né? Algumas delas negam inclusive bases doutrinárias, né, fundamentais do Dharma, né? Então acabam se focando ali na adoração quase animista, ou animista mesmo de fato, do Gohonzon e atribuindo a ele todo tipo de poder. Então eles atribuem ao pedaço de papel, com as inscrições de homenagem ao Sutra do Lótus e a outras divindades, né? Então eles, Budas, divindades e Bodhisattvas, etc., é uma série de homenagens ali inscritas no Gohonzon. Então eles atribuem a esse papel um poder mágico, né, animista, acham que dizem que é um ser vivo, algumas dessas escolas, né, enfim, é um tipo de culto mesmo desse objeto, né? E aí, desses grupos, né, alguns desses grupos, a maioria deles, diga-se de passagem, né, são francamente milagreiros, né, são grupos francamente milagreiros que incluem aí testemunhos de curas, remédios mágicos, né, remédios mágicos feitos de cera de vela e de cinza de incenso, né, para todo tipo de doença, né, testemunhos de cura, água abençoada, né? Então bota lá no altar um monte de garrafa d'água e fica recitando o Daimoku em cima, né? E também tem umas que pregam, né, uma certa teologia da prosperidade, né? Se você fizer o Daimoku na sua vida, tudo vai dar certo. Daimoku seria a recitação do título, né, do Namo Myoho Renge Kyo. Então, se você ficar recitando essa invocação, essa homenagem ao Sutra do Lótus, então tudo na sua vida vai dar certo, você vai ganhar emprego, você vai se tornar uma pessoa próspera, seus negócios vão prosperar, você vai ser uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa com muita felicidade familiar, etc, 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 né? E, enfim, é esse tipo de coisa que se prega, né? Obviamente que eu não estou aqui falando disso de ouvir dizer, né? Eu tenho bastante material sobre isso, né? Tem inclusive livros aí desses grupos que dão as receitas até para fazer ali pomada de cera de vela, né? Umas beberagens ali com cinza de incenso, né? E outras pregando essa teologia, entre muitas aspas, da prosperidade, né? E curas e testemunhos de curas e tudo mais. Então eu tenho aqui, por exemplo, alguns jornaizinhos, né? Aqui, alguns jornaizinhos desses grupos, né? Tem vários jornaizinhos desses grupos e nesses jornaizinhos a gente encontra bastante material interessante, né, para se analisar aí as heresias, né, enfim, as alegações, né, as alegações dessas pessoas que dizem ser budistas, mas cujo material diz bem o contrário, né? Bom, o que mais? Então, como eu disse, né, essas escolas elas pregam coisas bastante heterodoxas, bastante contrárias ao budismo tradicional, né? E também as liturgias, né, as liturgias empregadas por esses grupos são também bastante diferentes entre si, né, e trazem aí alguns pontos bastante problemáticos, né, ao se analisar por uma ótica doutrinária mais profunda. Mais uma vez, obviamente, eu não estou falando de ouvir dizer, né, eu tenho aqui a liturgia de uma porção desses grupos, uma porção deles, né? E eu gosto bastante de estudar e avaliar e
posso dizer que são bastante problemáticos, né, do ponto de vista budista tradicional, esse tipo de material. E alguns desses grupos, eles alegam que Nichiren era o Buda do Mapô, como eu já falei, né? Desconsiderando o fato de que o aparecimento de um Buda termina o período de Mapô, então não pode existir um Buda propriamente que venha para o período de Mapô, né? Isso já é uma outra questão, enfim, não vou tratar disso aqui, mas esses grupos propagam aí agendas milenaristas, né? Típicas de novas religiões japonesas, então ideias como busca pela paz mundial, ativismo pela paz mundial, né? Buscam aí fazer conversões em massa, fazem proselitismo, fazem expansionismo, né? Então convidam as pessoas para reuniões, aí diz, não, vai ter uma reunião budista na minha casa, vamos lá, nós vamos resolver o seu problema, se você está com problemas financeiros, problemas de saúde, problemas disso, problemas daquilo, vamos lá, nós vamos ter uma reunião muito grande e que vão acontecer várias coisas e as pessoas, você vai ver, as pessoas vão testemunhar que a vida delas foi resolvida, enfim, esse tipo de coisa, né? Tem outros que têm, por exemplo, monges, então chamam as pessoas, não, vamos fazer expansão, né? Na própria liturgia diz, não, vamos fazer expansão da nossa igreja, do nosso grupo, né? Então rezam pela expansão, pedem a expansão, estabelecem metas de conversão, né? Metas de ordenação de novos monges, né? Então vamos ordenar aí na baciada, né? E esses grupos eles são bastante populares aí entre camadas pobres e incultas da população brasileira, que veem nesses grupos um tipo de pentecostalismo exótico, né? Um tipo de pentecostalismo japonês. E, bom, desnecessário dizer que muito desse público que entra nesses grupos acaba voltando para o pentecostalismo mesmo, porque, enfim, já que é tudo pentecostalismo, é melhor um pentecostalismo que fale a minha língua, né? Ou ficam vagando, né, de um grupo para o outro em busca do Goronzon perfeito e verdadeiro, o Goronzon que vai resolver todos os problemas da vida. Então ficam, ah não, porque o Goronzon tal não é verdadeiro, porque tem uma letra a mais, uma letra a menos, ou aquele me deu um sinal, aquele funciona, aquele não funciona. Então eles lidam com esses elementos religiosos como se fosse assim, um tipo de um mercado, ou de um eletrodoméstico, uma marca de eletrodoméstico, né? Um liquidificador funciona, o outro não funciona. Um funciona bem, uma centrífuga funciona bem, outra não. E eles meio que colocam assim, ah, o Goronzon tal não funciona porque não é o verdadeiro. Ah, porque o Goronzon tal funciona porque aquele é mais verdadeiro. E aí ficam vagando, né, de um grupo para o outro em busca aí desse animismo, né, dessa atribuição anímica que eles fazem ao Goronzon, né? Bom, enfim, já saiba então, né, fica aqui o recado, já saiba que se alguém te convidar para uma reunião budista, né, ou te falar de testemunhos e milagres e coisas do tipo, não é budismo tradicional, tá? São esses grupos que fazem proselitismo, o budismo tradicional não faz proselitismo, né? Não vai bater na casa de ninguém, chamar para reunião nenhuma, né? Não vai dizer para você que seus problemas são por causa de veneração de antepassados, como alguns desses grupos também fazem. Não vão dizer que é porque você não fez não sei quantos daimoku que você está com problemas, ou que se você fizer tal coisa, alguma outra coisa vai acontecer. Enfim, se você não rezar tantas horas, tal coisa ruim vai acontecer. E nem vão propor para você uma relação de mestre e discípulo com um mestre que está, né, lá no Japão e que você nunca viu mais gordo e nem ele te viu mais magro, e vão dizer que ele sabe tudo o que você pensa e adorar e tudo mais que, enfim, que esses grupos propõem. Ok? Então, espero que o vídeo tenha sido... Eu queria fazer um vídeo curto, no final ficou um vídeo de meia hora, mas tudo bem. Então, espero que o vídeo tenha sido bem informativo, né, que eu tenha conseguido resumir bem as coisas. Espero que vocês gostem e que possam compartilhar esse vídeo, enfim, passar aí
o vídeo para as pessoas que possam ter interesse no tema, ok? Obrigado por ter ficado comigo até agora e até o nosso próximo vídeo.